Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Meu 12, não 12. 12. 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmãos, a nossa celebração dominical é a representação visível dessa realidade que Paulo está nos ensinando aqui. Nós somos muitos em um só. Nós somos muitos em um só corpo. Somos unidos ao corpo de Cristo. Somos família da fé, somos igreja do Senhor, somos povo escolhido de Deus. E a gente representa isso de forma visível, a gente representa isso através do batismo, quando então nós somos inseridos na aliança no povo de Deus. A gente representa isso na ceia do Senhor, então por isso que Paulo falou, nós somos batizados em um só corpo e nos foi dado de beber de um só Espírito. Então ele está se referindo à ceia do Senhor e à própria dádiva do Espírito Santo à igreja. Então a gente também manifesta essa nossa unidade coletiva na ceia do Senhor, mas também no domingo, quando o povo de Deus se reúne. E não somente nós aqui em Ouro Branco, mas ao longo em todo o mundo, no dia do Senhor, no domingo, o povo de Deus se reúne como um só. E é isso que a gente precisa ter em mente. Nós não viemos aqui somente para receber uma palavra espiritual, somente para aquecer o nosso coração, para a gente aumentar o nosso intelecto doutrinário. A gente veio aqui para expressar a realidade de que somos povo de Deus. Isso deve ser motivo de grande alegria para a gente. Isso deve ser motivo de conforto, isso deve ser motivo de consolação, isso deve ser motivo de encorajamento para a nossa fé, porque a gente faz parte de algo muito maior do que nós. Isso é obra do Senhor, isso é obra do Espírito Santo, que nos inseriu no corpo de Cristo para que a gente, de fato, seja um membro dentre muitos. Então, aproveite esse dia. Aproveite o seu tempo na casa de Deus com o povo de Deus. Esse é um tempo de descanso, esse é um tempo de deleite, esse é um tempo de edificação pelo Espírito Santo em nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos então e falar com Deus em oração? Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos reuniu no corpo de Cristo, nós que estávamos dispersos, nós que estávamos perdidos por causa dos nossos delitos e pecados. A tua graça nos alcançou um dia e nós fomos chamados povo de Deus, fomos chamados filhos de Deus. E agora, Senhor, aqui, de corpo presente, nós manifestamos essa realidade que é espiritual, Senhor. Que somos unidos ao corpo de Cristo, que fazemos parte de uma grande família da fé espalhada pelo mundo e pelos séculos, e te louvamos por isso, por tamanho privilégio. E que esse tempo aqui na sua casa, Senhor, no meio do seu povo, seja realmente um tempo, como acabamos de dizer, um tempo de deleite, um tempo de descanso na tua presença, um tempo de crescimento espiritual, um momento em que o Senhor nos alimenta, nos encoraja, nos fortalece, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, porque somos família da fé, porque temos uns aos outros para caminharmos juntos nessa corrida, Senhor, rumo à vida eterna que já nos é garantida por Cristo Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Aceita os nossos louvores, ouça as nossas orações, responda segundo a tua bondade e sabedoria, para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, oração do teu povo aqui reunido essa manhã, em nome de Jesus. Amém
Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Hoje, graças a Deus, com muita alegria os adolescentes que vão conduzir o nosso momento de louvor. Então vamos nos colocar de pé para louvar e adorar o Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 127. Sem querer fazer um culto dentro do outro, mas é importante registrar um pouco desse momento. Vamos ler uma só voz, o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, está bem representada aqui a herança do Senhor, né? São os filhos dos membros dessa igreja. E é importante esse momento porque sempre terá um momento de transição. E o trabalho do Senhor, ao Senhor, ele precisa de continuar. O texto fala muito bem sobre isso. Senão seria em vão todo o trabalho. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo aqui é para a obra de Deus, por louvor ao nome do Senhor. Então, hoje a gente vai estar tocando 2 músicas, mas a gente pretende continuar e ensaiar mais e, quem sabe, eles já fazem parte do culto normalmente com a gente. Amém? Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero ser-te eu quero. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar, vou lutando, nada pode
ser-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, e ser-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Agora nós vamos trocar os instrumentistas, né? Que graças a Deus tem bastante. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta aos descer no clamor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças, enfim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te agradecemos, Senhor, o que nós podemos fazer, Pai, é nos derramar diante da Tua presença. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Alegria, né? Que privilégio a gente ver os nossos adolescentes, não somente para os pais, que eu tenho certeza que estão muito felizes, mas como família da fé. E é exatamente isso que representa a família da fé. O culto ao Senhor, o momento de adoração, ele envolve a todos nós, das crianças aos adultos. E receber os nossos jovens, os nossos adolescentes, como participação ativa, é uma prova disso e uma alegria muito grande. Então, continuem orando pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, para que a família da fé continue sendo renovada, crescendo e frutificando no Senhor. Amém? Uns rápidos avisos. Temos aqui os aniversariantes da semana, Dona Elza, a Bia está aí, não está aí, né? Não. De casamento, Rafael e a Nádia. O Rafa eu sei que está por aí. Mas bom, está por aí. Está não? Eu vi ele por aí. Oi? Ah, ele voltou? Então tá bom. Amanhã da Isabela e da Rafa. Também amanhã de casamento, do Tato e da Gisele, Deus abençoe. E do seu Adalmo, da Dona Ercina. E dia 11 da Lorena, que alegria. Irmãos, ainda agora em relação à nossa agenda da semana, hoje é culto da ceia, e inclusive o nosso tema da EBD de hoje, a ceia do Senhor, então, pela providência de Deus, caiu num bom domingo. E muito importante, meus irmãos, sábado que vem vai ser a nossa inauguração da segunda igreja presbiteriana de Ouro Branco. Tá? Ainda congregação, mas já é a segunda igreja presbiteriana de Ouro Branco. Então é assim que a gente vai se referir a ela, tá bom? Então é com muita alegria, porque isso daí realmente é um marco na nossa cidade, é um marco para o avanço do Evangelho, meus irmãos. A nossa igreja está crescendo, a nossa igreja está frutificando, como aquela árvore que ela vai semeando e vai caindo e daqui a pouco nasce um broto em outro lugar. E é isso que está acontecendo. A gente tem o privilégio, a nossa geração aqui em Ouro Branco tem o privilégio de ver isso acontecendo. E nossos filhos vão poder contar que foram no primeiro culto, sabe? Depois, quando estiver bem idoso e tal, aí aquele fala, não, eu fui lá no culto quando ainda era congregação. Então, a história está acontecendo diante dos nossos olhos. O Evangelho está avançando,
A igreja está avançando diante dos nossos olhos, irmãos. Isso é um privilégio gigantesco. A gente não só ser testemunho ocular de uma plantação de igreja, mas a gente fazer parte com o nosso braço, com os nossos recursos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas orações, irmãos. Isso é bênção de Deus. Então, toda a igreja está mais do que convidada e está convocada a convidar outras pessoas para dia 11, sábado, às 19 horas, no 1º de maio, o nosso primeiro culto. A gente vai divulgar o endereço direitinho, não está aqui no boletim, mas a gente vai divulgar direitinho. E no domingo, já trabalho normal, vida que segue, vamos embora. E aí, então, a igreja já em plenos pulmões, funcionando com escola dominical pela manhã às 9 e o culto às 18 horas. Tá bom, meus irmãos? Então, agora, com a graça de Deus, a partir do final de semana que vem, teremos uma segunda igreja presbiteriana na cidade, e então os irmãos estão mais convidados para o dia 11, e no dia 12 a gente também já tem os trabalhos normais para a graça de Deus. Amém? Vamos então nos empenhar para participar e principalmente para convidar pessoas para essa celebração no sábado e até no domingo, no primeiro culto. Ali também vai ter ceia, tá? Então, para os irmãos também ficarem atentos. Então, aqui, na nossa igreja, aqui no centro, a ceia é sempre no primeiro domingo, e como já acontece na congregação, na segunda igreja será no segundo domingo. Então, fica fácil, né? Na primeira igreja no primeiro domingo, na segunda igreja no segundo domingo. Então, os irmãos já decoraram aí como é que é o esquema da ceia. Beleza, gente? Muito bom. Os grupos familiares continuam de vento em polpa também, com a graça de Deus. A gente tem no Inconfidentes, Diácono Henrique e nossa irmã Renata. No 1º de maio se reúne na casa da Sueli e no centro na casa do presbítero Léo. Então, que o Senhor nos abençoe. Participem, também convidem pessoas para participarem. É um momento excelente de comunhão, é um momento excelente de oração e também de evangelismo, de a gente buscar pessoas, encontrar, convidar pessoas que talvez não possam ou não estejam dispostas a ir à igreja no domingo, mas vão na sua casa ouvir a palavra de Deus, orar com o povo de Deus. Então, eu encorajo fortemente que participem dos grupos familiares e que convidem pessoas, principalmente não crentes, hein, gente? Convidar crente também vale, mas na primeira tem que ser não crente, tá bom, gente? Sim. Na Casa da Rosa? Tá, importante que a Elaine falou. Então, no centro, irmãos, fica revezando os endereços. Ora na casa da nossa irmã Elaine, do presbítero Léo, ora na casa da nossa irmã Rosa e do diácono Rui. Essa semana vai ser na Rosa, é isso? Beleza, então. Então, tá passado o endereço, tá bom? O endereço não, né? Mas tá passando. É aqui em cima, gente. Só atravessar. Uma esquina, você vai para outra, acabou. Se qualquer coisa tocou errado, se ninguém atender, você pula a casa. Não tem como errar. Beleza, gente. Quinta-feira temos reunião de oração, 19h30 aqui na igreja, e o acampamento da UCP está chegando, 17 a 19 de outubro. Orem, irmãos, orem, porque é uma bênção. A gente viu aqui os nossos adolescentes, mas isso daí não aconteceu da noite para o dia. Isso daí já é trabalho do Espírito Santo desde criança, desde pequeno, nos Filhos da Aliança. Isso começa na UCP. Então, orem por esse trabalho do acampamento. Exige muito esforço daqueles que estão envolvidos, que estão organizando, aqueles que vão dar a palavra, e certamente a gente é fortalecido pelo Senhor para realizar essa obra. Então, orem para que tudo ocorra bem, que as nossas crianças tenham um momento na presença do Senhor, elas sejam realmente tocadas pelo Espírito Santo ali, sejam despertadas para a fé verdadeira desde pequenas, e também aqueles que ainda não fizeram a inscrição das suas crianças, façam. Se não puder participar todos os dias, pode ir lá durante o dia e voltar, não pode? Se não podia também, agora inventei regra aqui, mas pode. Então tá bom, gente. Mas participem, é muito importante, tá bom? Informações sobre o retiro, com quem? Com a Bárbara, com a Milena, quem mais? A Ádila e Dani, tá bom?
Estão por aí. Então tá bom. Ádila, Dani, Bárbara e Milena. Combinado, gente? Informações aí sobre o nosso retiro. Dia 31 de outubro temos reunião do Conselho com a Junta Diaconal. E aqui os demais avisos, tanto em relação aos nossos dízimos e ofertas e as nossas orações pelas missões. Vamos orar então, irmãos, e dividir as classes? Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Pai, por essa manhã na Tua casa, essa manhã em que nós podemos desfrutar da comunhão uns com os outros, em que a gente pode inclusive ver os nossos adolescentes, Senhor, filhos da aliança, servindo ao Senhor em adoração, e que o Senhor continue os abençoando, os fortalecendo na fé, os encorajando em nome de Jesus, Senhor. Abençoa também as nossas crianças, que de igual forma, Senhor, elas já desfrutem dos benefícios da aliança, Senhor, do Teu Espírito Santo, da paz com Cristo Jesus, da instrução da Tua palavra, Senhor. Que desde cedo elas compreendam a importância de servir a Cristo, de amar os Teus mandamentos, de temer ao Senhor, Pai. Abençoa o retiro que está por vir, que em todo o planejamento, Senhor, toda a organização, a palavra que vai ser dada àquelas crianças, Senhor, as nossas crianças, que sejam para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa também como igreja, nesse momento de escola dominical que teremos em breve, que o Senhor mesmo nos instrua na Tua palavra, para o fortalecimento da nossa fé e edificação da Tua igreja, Senhor. Abençoa os nossos irmãos também, que nessa semana completam mais um ano de vida, natalício ou matrimonial, que o Senhor seja com eles e que poderosamente, Senhor, derrama a Sua bênção, a Sua graça sobre os nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo isso, e nós oramos em nome de Cristo. Amém. As crianças já podem descer e a gente continua aqui, então, no capítulo 29 da Confissão de Fé. Capítulo 29. Como é? Os casais descem também, gente. Desculpa, não liberei os casais. Vai ter classe de casais hoje também, normal, gente. Pode ir. Beleza, pessoal. Nós que ficamos, então, capítulo 29 da Confissão de Fé. Hoje está impresso aqui no boletim. Estamos chegando no final, gente. A gente já está, com a graça de Deus, a gente já está chegando no final da confissão. Então, assim, bem rápido, alguns pontos sobre a dinâmica da nossa aula de hoje. Eu não vou tratar de todos os parágrafos. Os irmãos vão perceber, lendo depois com calma em casa, que a confissão de fé nesse capítulo, ela tem muito cuidado de combater o entendimento católico acerca da ceia do Senhor. Tá? Então vocês vão reparar que alguns parágrafos, por exemplo, o capítulo, deixa eu ver aqui, pegar um exemplo aqui, o parágrafo 6º, a doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina, então ele vai falar que essa doutrina não é a doutrina correta. Então a confissão nesse capítulo, ela tem esse cuidado justamente de combater a prática da Eucaristia. Tá? Esses parágrafos eu não vou entrar em detalhes, mas os irmãos têm plena liberdade para levantar a mão e perguntar e questionar, porque eu sei que alguns irmãos aqui já tiveram vivência do catolicismo romano e podem perguntar, pastor, mas por que tal coisa na igreja católica é assim? Por que a gente faz diferente? Por tal? Perguntem, fiquem à vontade. Tá? Então eu vou tratar, principalmente, o meu foco aqui é na nossa visão, é na nossa doutrina mesmo da ceia do Senhor. E aí, alguns parágrafos, como o parágrafo 6, o parágrafo 7, a gente vai, então, não vai tratar deles propriamente dito, tá? Porque senão não teria tempo para apresentar a nossa doutrina
e para apresentar a nossa visão contrária à doutrina da Eucaristia. Mas, de novo, ao longo da aula, eu até peço os irmãos, aqueles que têm dúvida ou curiosidade, levantem a mão, perguntem, fiquem super à vontade, tá bom? Então tá, gente. Então a gente chega aqui na Ceia do Senhor, a gente tem a Ceia do Senhor como o segundo sacramento da nossa igreja. Nossa igreja presbiteriana só tem 2 sacramentos, tá? Ao contrário da igreja católica, que tem 7 sacramentos. Mas então, bem rapidinho, muito importante a gente sair daqui hoje tendo a plena consciência do que é um sacramento. Tá? Então, só repassando, a gente teve 2 aulas anteriores, uma só genérica sobre sacramentos e a anterior sobre o batismo, mas é sempre bom reforçar aquilo que é importante. Então, irmãos, o sacramento é um ato realizado pela igreja por meio do qual Deus comunica graça. Vou repetir. Um sacramento é um ato realizado pela igreja por meio do qual Deus comunica graça. Tá? Ponto importante, o sacramento não tem valor nenhum sem a palavra de Deus e a sua execução pressupõe fé. O que eu quero dizer com isso? Igreja Católica, então assim, de novo, a gente vai acabar dialogando muito com o catolicismo romano, mas isso ajuda a gente a entender o nosso posicionamento. Então, no catolicismo romano, somente a participação e a execução do sacramento já concede graça para a pessoa, independente dela crer ou não naquilo. Tá? Então, por exemplo, prática da extrema unção, quando você então unge a pessoa no leito de morte para que ela tenha os pecados perdoados. Então, não importa se a pessoa tem fé ou não, ela vai ser abençoada por aquele ato, porque o ato em si já carrega graça. Isso é a visão católica romana. A nossa visão não. O sacramento, ele só comunica graça para nós se nós de fato tivermos fé em Cristo Jesus. Porque o sacramento é um ato comunicador de graça para o povo de Deus, para aqueles que estão unidos a Cristo. Entenderam a diferença? Isso é muito importante. Principalmente quando a gente falar na ceia, daqui a pouco a gente vai falar na ceia, quem pode participar, quem não pode, como que a gente pode. Então isso tudo pressupõe que nós estejamos ligados, unidos a Cristo para então receber dessa bênção do sacramento. Então o ato em si não diz nada, distribuir ceia não diz nada. E é importante que o nosso coração esteja unido a Cristo pela fé. Ok? Então tá bom. Então o que é um sacramento? Alguém aqui quer se arriscar? O que é um sacramento? Então, já falei. Espera que esse negocinho cola. Alguém aqui quer um sacramento? Eu me distraio com esse pratinho, gente. Alguém aqui quer definir o que é sacramento? Então, vamos lá. Vou adiantar porque a aula é longa. Então, tá. Sacramento, então, é um selo instituído e distribuído por Deus. É um selo, é um sinal. Toda vez que eu falar sobre selo aqui hoje, é um sinal, tá? É algo visível, algo material, algo tangível, que a gente pode ver, tocar, sentir. Então, é algo estabelecido por Deus para que os crentes compreendam e renovem a sua confiança nas promessas de Deus. Então, é assim que Deus comunica a graça através dos sacramentos. Como que Deus comunica a graça através dos sacramentos? Ele, então, renova a nossa confiança e a nossa fé, nossa compreensão nas promessas que Ele tem e nos benefícios da aliança. Então, basicamente é isso. Nós precisamos sempre ser lembrados, é um sinal visível daquilo que representa, então, o invisível. Então, um sacramento é isso, é uma realidade visível daquilo que é invisível. Por exemplo, o batismo. Por que nós aspergimos? Igual o missionário comentou no último domingo, porque ele representa mesmo o descer do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Ninguém mergulha no Espírito Santo. Então, por mais que Jesus tenha descido a um rio, ele não mergulhou no rio, porque essa não era a prática de unção no batismo judeu do primeiro século. Eles não mergulhavam no rio, eles entravam no rio e eram aspergidos, porque esse era o sinal. Esse era o sinal da unção, o derramar óleo sobre a cabeça, depois do derramar de água. E a gente continua com esse derramar sobre a cabeça das crianças, das pessoas, enfim. Então é um sinal visível de uma realidade invisível, ok?
Então, para isso que serve, então, um sacramento. Então, vamos aqui agora para a ceia do Senhor. Nesse primeiro parágrafo, a gente tem praticamente toda a definição do que é a ceia do Senhor. A gente vai se concentrar mais nele, vai com calma, passo a passo nele, e em alguns outros a gente vai um pouco mais rápido. Então, a primeira coisa, o sacramento é instituído pelo Senhor. Olha a primeira oração aqui do parágrafo. Na noite em que foi traído, o nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado ceia do Senhor. Então, por que isso é importante? Porque o sacramento, a ceia, não é uma invenção humana. A ceia é estabelecida pelo próprio Deus, ela é estabelecida pelo próprio Cristo. Então, se é estabelecido pelo próprio Deus como sinal da aliança, então a gente precisa seguir exatamente como ele instituiu. Percebem? Esse é um princípio muito importante. A gente não tem liberdade para mudar a ceia do Senhor. Então eu já vi igrejas que distribuem ceia para criança no cultinho infantil. Aí distribui com bisnaguinha e suco de laranja. Eu já vi ceia com suco de laranja. Aí você fala, gente, primeiro que aquilo ali não é ceia do Senhor. E isso daí a gente não tem liberdade para pegar algo que é sagrado, que é estabelecido por Deus, para a gente usar da forma que a gente quer, por mais que tenha uma boa intenção didática, enfim, para a criança. Não é assim. Perde a sacralidade do ato. Não é um mero ato em que a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Não é um mero ato de lembrança, de memorial, como algumas igrejas colocam. Se esvazia o sentido espiritual da ceia. Então a gente não tem liberdade para mudar a ceia do Senhor do jeito que a gente crê, do jeito que a gente acha que deve ser feito. A gente tem que seguir exatamente aquilo que Cristo estabeleceu para nós, o próprio Cristo estabeleceu. Então, o Senhor Jesus é quem estabelece os 2 sacramentos, e por isso que a gente só tem 2 sacramentos. Por que o casamento não é sacramento para a nossa igreja? Porque Jesus não estabeleceu o casamento como sacramento. Ele simplesmente repetiu o ensino de Gênesis, quando ele fala, olha, portanto, deixa pai, mãe, homem deixa pai e mãe e une-se a sua mulher, e então serão uma só carne. Então ele só repetiu aquilo que foi estabelecido em Gênesis. Você não tem Jesus estabelecendo nenhum outro sacramento, a não ser o batismo e a ceia. Então vejam, Mateus 28, 19, eu vou pedir aqui para a projeção, para o Gabriel me ajudar, para a gente ganhar tempo nos textos. Então Mateus 28, 19. Então aqui é a instituição do batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é assim que a gente batiza. Isso daí foi estabelecido para os discípulos, para os apóstolos. Então vejam, foi Cristo que instituiu o batismo, como marca da nova aliança, do novo nascimento, da conversão da pessoa. Tá? Então o batismo é essa marca. De novo, para os adultos, a gente vai chegar, a gente já falou isso, mas vai repetir hoje. E 1 Coríntios 11, 23, aqui é o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto acerca da ceia, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor, e Senhor aqui para Paulo é Cristo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, essa instrução que eu vou passar para vocês, na verdade que eu vou registrar, porque eu já ensinei isso para vocês e vocês estão fazendo errado. Esse era o lance lá em Corinto, eles estavam agindo errado durante a ceia do Senhor. Então eu já ensinei para vocês, mas agora eu vou escrever em carta, e isso que eu estou ensinando para vocês, eu recebi diretamente de Cristo. Não é invenção minha de Paulo, mas é do próprio Senhor Jesus, tá bom? Então é estabelecido por Cristo, então por isso é um sacramento. Mas esse sacramento também é uma lembrança perpétua. Vamos voltar aqui no parágrafo primeiro. Então, é um sacramento na terceira linha, para ser uma lembrança, na segunda linha, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez por si. Então, gente, dizer que a ceia do Senhor é um memorial não está errado, tá? Isso é muito importante. A ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança perpétua, mas ela não é só isso.
dizer que ela é só um memorial é esvaziar o conteúdo espiritual da ceia. E a gente vai ver isso ao longo do estudo, mas a gente não pode ignorar essa realidade de que a ceia é uma lembrança perpétua, ou seja, uma lembrança para sempre. Então, por que a gente precisa de uma lembrança, de um memorial? Porque a nossa fé é fraca, porque a nossa memória é fraca. A gente precisa se lembrar o tempo todo. É assim, inclusive, que Deus se comunica com o seu povo lá em Deuteronômio. Ele vai dizer para os pais o seguinte: olha, peguem essa palavra e ensinem para os seus filhos. E andem com eles pelo caminho. Na instituição da Páscoa, lá em Êxodo, ele vai dizer o seguinte: olha só, e quando seus filhos perguntarem por que vocês fazem isso, é para vocês ensinarem para eles se lembrarem do que Deus fez com o povo no Êxodo, que retirou do jugo do Egito, da escravidão do Egito. Então, o tempo todo, Deus está nos chamando à lembrança daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele fez na história. E a ceia do Senhor é exatamente isso. Essa lembrança, ela tem, então, ela remete à Páscoa. Então, os nossos dois sacramentos, o batismo e a ceia, eles são uma certa continuidade de algo que já tinha sido estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Então, no batismo, a gente tem vem da circuncisão. Isso daí o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai fazer uma referência entre a circuncisão do coração, e o batismo no Espírito Santo. É o batismo, né? O batismo nas águas. E aqui, então, a gente tem Cristo estabelecendo a ceia do Senhor justamente durante a refeição da Páscoa. Foi a última Páscoa. Foi naquela noite em que Jesus foi traído. Não é assim que fala? Porque na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o repartiu e disse. Então, isso é importante. Na noite em que ele foi traído, era uma reunião de Páscoa. Naquela Páscoa, então, Cristo estava dizendo: agora começaremos uma nova Páscoa, uma nova aliança. Vocês não vão mais observar a Páscoa como observavam antes, porque o Cordeiro Pascal sou eu. Então agora é uma nova lembrança, é uma nova reconfiguração. Por isso que a gente chama de nova aliança, embora seja a aliança da graça em toda a história da Bíblia. Então, isso daí reforça esse caráter. Mas agora, vamos abrir em Êxodo 12, 14. E aqui Êxodo 12 falando justamente da Páscoa, da primeira Páscoa, né? Então, Êxodo 12, 14... E aí é uma explicação de Deus sobre esse rito da Páscoa. Então, olha o que ele diz. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E uma vez me perguntaram, e excelente pergunta, adoro essas perguntas. Tenham dúvidas, leiam, me perguntem. Inclusive foi uma criança que perguntou isso, tá, gente? Então, fica a dica aí para vocês, né? Então, é o seguinte, ela me perguntou o seguinte: olha só, pastor, se aqui em Êxodo é estatuto perpétuo, por que a gente não segue a Páscoa judaica mais? Uma excelente pergunta, não é? Estatuto perpétuo, então era para a gente continuar seguindo. E a minha resposta foi: mas a gente segue. A gente continua seguindo, ainda é estatuto perpétuo, porque o que a Páscoa representava? Era a refeição do povo de Deus para celebração e memorial da libertação do povo de Deus. Isso que era a Páscoa, ok? O que é a ceia do Senhor? É a refeição do povo de Deus para a celebração da libertação do povo de Deus. Mas agora não mais da escravidão do Egito, mas dos nossos próprios delitos e pecados. Então é isso que Cristo faz na ceia. Ele pega então aquele memorial que apontava para ele e ele fala assim: agora eu vou dar para vocês um novo memorial, um memorial atualizado daquilo que a Páscoa sempre representou. Porque no final das contas, até a Páscoa judaica ou a Páscoa do Êxodo, ela apontava para trás, para a libertação do Egito, mas ela apontava para frente também, para aquele que um dia seria o Cordeiro de Deus, como Isaías depois, séculos depois, vai profetizar, quando ele diz que foi entregue como ovelha muda ao matadouro.
Então percebam que o Êxodo, desculpe, irmãos, ou melhor, a Páscoa que apontava para o Êxodo, ela também apontava para o futuro. E a nossa Páscoa hoje, a nossa refeição pascal, ela nos lembra daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Por isso que a gente então continua assim, é estatuto perpétuo. Então vejam que aqui é muito importante em Êxodo que ele diz o seguinte: celebrareis com solenidade. Então a ceia do Senhor não é só um memorial, é uma celebração. A gente se lembra para se alegrar, a gente se lembra para celebrar. Por isso, irmãos, todas as vezes que vocês participarem da ceia, e hoje à noite, inclusive, permitindo Deus, se alegrem, celebrem a salvação de Cristo. É festa, é um banquete que o próprio Senhor Jesus oferece para o seu povo, para a gente se alegrar na sua salvação. Esse deve ser o nosso espírito na ceia. Deve ter sim um espírito de contrição também, a gente chega lá, mas um espírito de celebração, porque sempre foi assim. Então é um memorial, mas vejam que é um memorial e um estatuto perpétuo. Então o que significa isso como estatuto perpétuo? Porque como memorial a gente não só lembra do passado, mas a gente também se recorda da promessa de Cristo que um dia Ele vai voltar. Abram em 1 Coríntios 11, 26. Coríntios 11, 26, que é o texto em que o apóstolo Paulo trata da ceia do Senhor. Abriram? Então vejam, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente está sempre anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. E esse até que Ele venha não é simplesmente o seguinte: olha, então quando Ele voltar, vocês não vão mais precisar administrar a ceia, participar da ceia, não. Não é um prazo final da ceia. Ele está dizendo o seguinte: todas as vezes que a gente celebra da ceia, a gente está antecipando, a gente está desejando o retorno de Cristo. É até que Ele venha. Por que até que Ele venha? Porque depois, quando a gente vai falar, quando a gente vê Cristo estabelecendo a ceia, Ele diz o seguinte: e eu não tomarei do fruto da videira até o dia em que eu tomar novamente com vocês no reino do meu Pai. Então a ceia é estatuto perpétuo e, creio eu, ela continuará assim. Porque a gente poderia fazer uma pergunta: até quando a gente vai participar da ceia? Quando Cristo voltar, a gente entrar no novo céu e nova terra, nesse mundo, não no céu, nesse mundo, é físico, tá, gente? Eu sempre repeti isso com vocês. Então é físico, no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, no paraíso, corpo glorificado, a gente vai ter ceia? A gente vai participar da ceia do Senhor? Sim ou não? Sim. Não é estatuto perpétuo? Se é perpétuo, não pode acabar na glorificação. Não é? Só que vai continuar sendo um memorial. Vai continuar sendo bênção de Deus. O que Cristo falou? Que eu não vou tomar do fruto da videira até o dia em que eu tomar com vocês no reino do meu Pai. Em outras palavras, irmãos, a ceia do Senhor está apontando para o dia em que Cristo vai de novo sentar à mesa. Ele está nos alimentando para a gente chegar naquele dia. E vai ser uma ceia, e vai continuar sendo uma celebração, como foi a Páscoa dos judeus. O que é a Páscoa dos judeus? Ela olhava para trás e celebrava a libertação, não era assim? Na nova terra, na terra prometida. O que é a nossa ceia hoje? A gente olha para trás e celebra a nossa salvação. O que vai ser a ceia no novo céu e nova terra? A gente vai olhar para trás e falar assim: foi assim que a gente chegou aqui. Foi a esse custo que a gente chegou aqui.
É por isso que hoje a gente agora está na presença de Deus. É por isso que hoje a gente não tem mais choro, a gente não tem mais dor, a gente não tem mais sofrimento. Agora todos os nossos inimigos foram lançados no lago de fogo. Está tudo perpétuo, gente. Vai ser sempre assim. Talvez não seja como nós temos hoje. Um pedacinho de pão e um cálice. Eu imagino que não. Porque assim como quando a vinda de Cristo, ele reconfigurou a ceia, embora ela sempre permaneça o mesmo sacramento, desde a Páscoa, é possível que ele reconfigure também na glorificação, mas isso não importa, percebem? Não importa se vai ser ainda com pão e com vinho, não importa. O que importa é o seguinte, que a ceia aponta para essa realidade eterna, para esse banquete eterno, em que o próprio Cristo vai nos servir, porque agora nos alegraremos pela salvação. É estatuto perpétuo, gente. E se é estatuto perpétuo, é para todo o sempre. Então, na ceia, então, nesse nosso momento aqui da eternidade, a gente celebra, a gente lembra, é memorial, mas também é proclamação. 1 Coríntios 11, 26, agora, 1 Coríntios 11, 26. Pode deixar sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios 11, que a gente vai usar bastante esse texto. Então, olha só o que Paulo vai dizer. E repetindo, a instrução de Cristo. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ênfase que eu quero dar aqui agora é o anunciais a morte do Senhor. Então é um memorial, é uma celebração e é uma proclamação, é um anúncio. Então todas as vezes, e a gente vai fazer isso hoje, todas as vezes que a gente se reúne e participa da ceia, a gente está anunciando que Cristo morreu por nós. Isso é testemunho para aqueles que estão aqui e que não participam da ceia. Por exemplo, aqueles que não se batizaram, as crianças, é anúncio. E aqui eu já vou respondendo uma dúvida que é comum na ceia. Pastor, mas se a gente batiza criança, por que a gente não deixa as crianças participarem da ceia? E o primeiro motivo é porque você não pode proclamar algo que não foi realizado na sua vida. Percebem? Então, a gente proclama a morte de Cristo, mas não de forma genérica. Isso é muito importante. Nossas crianças podem pregar o Evangelho? Claro que podem. Com certeza. Elas podem testemunhar de Cristo para os amiguinhos na escola? Claro que podem. E eu creio que elas fazem isso e o Espírito Santo as capacita nisso, porque elas estão debaixo da aliança. Isso é uma das bênçãos da aliança. Agora, elas podem testemunhar daquilo que Cristo fez na vida delas? Não até o momento em que elas professarem a fé. Entenderam a diferença? Então, o que a gente proclama na ceia é a obra pessoal de Cristo na nossa vida. Mas também é uma obra coletiva, sem dúvida é uma obra coletiva, que Cristo morreu pela sua igreja, que Cristo morreu pelos eleitos, não há dúvida nisso, mas nesse ponto a ceia admite esse caráter mais pessoal. Tá? Sim. Perfeito, Alcione. Isso daí também é um outro ponto importante. Tem uma questão, o último parágrafo vai dizer sobre isso, a gente vai explorar ele um pouquinho mais, mas também, já antecipando nessa resposta, o outro motivo é que na ceia, agora nessa configuração na nova aliança, existe um âmbito pessoal de autoexame. Você tem que examinar a si mesmo e então buscar a confissão e o perdão de pecados em Cristo. Uma criança não consegue fazer isso porque ela não professou a fé. Embora a gente possa e deva instruir as nossas crianças desde pequeno, quando elas fizerem uma malcriação, quando elas fizerem pirraça, quando elas baterem no irmão ou qualquer outra coisa, a gente tem que instruí-las a pedir perdão a Deus, porque pecados todos cometem. Agora, até o momento em que ela professa publicamente a fé dela, em que ela entende no coração dela que agora ela não está sob a aliança dos pais, mas ela mesma tem aliança com o próprio Cristo, até esse momento a ceia
lhe é reservada. Ok? Isso é muito importante. Perfeito. Aí agora só uma provocação. As crianças são herdeiras do reino de Deus, né? Jesus fala, né? Porque vem a minhas crianças, porque delas são o reino de Deus, certo? Todas as crianças são salvas? Então a gente tem que entender o que é isso, né? As crianças herdeiras do reino de Deus. São as crianças eleitas. E infelizmente há exceções. Mas infelizmente, nem todo mundo que nasce e cresce no povo de Deus é povo de Deus. Não é esse todo o argumento do apóstolo Paulo em relação aos judeus? Nem todo aquele que é filho de Abraão, de fato é filho de Abraão? Então, irmãos, é importante a gente entender esse ponto, porque os nossos filhos ligados ao batismo, quando a gente os une à aliança no batismo, nós não os estamos ligando a Cristo de forma salvífica. Tá? E nós estamos os ligando à igreja. E por eles estarem ligados à igreja, a igreja que eu falo não é só a igreja presbiteriana, a membresia, é o próprio corpo de Cristo. Tá? E por eles estarem ligados à igreja, eles vão receber em si bênçãos da aliança. Como eu falei aqui, o Espírito Santo age nas nossas crianças? Com certeza. Com certeza. Pastor, mas eu não sei se ela é salva ou não. O Espírito Santo pode agir em alguém que é salvo? Que é alguém que não é salvo? Sim ou não, gente? O Espírito Santo pode agir no ímpio? Sim ou não? Sim, com certeza, a gente tem exemplos disso. Saul profetizou, não é? O Espírito Santo desceu sobre Saul, entrou em Saul, ele profetizou e perguntaram, porventura agora Saul é um dos profetas? Balaão profetizou, cheio do Espírito Santo. Quando Cristo comissionou os 70, eles foram no poder do Espírito Santo, pregando, curando e expulsando demônios. Quem estava no meio dos 70? Vocês já pararam para pensar? Judas. Falei, que isso, pastor? Judas tinha o Espírito Santo ali? Tinha. Gente, o Espírito Santo é Deus. Ele pode agir em quem ele quiser. Então, esses exemplos todos são exemplos de ímpios. Mas vamos pensar nas nossas crianças, batizadas, filhos da aliança. Elas ainda não são convertidas a Cristo, elas ainda não passaram pelo novo nascimento, elas ainda não receberam o Espírito Santo, receberam no sentido de agora a habitação do Espírito Santo. Uma vez que a gente é convertido, o Espírito Santo habita em nós, não sai mais e nos une perpetuamente para sempre em Cristo, ok? Então vamos dizer os nossos filhos da aliança que ainda não passaram por isso. Porque isso é no momento da profissão de fé. Isso é no momento da confissão de pecados. Tá? Então, até uma pessoa fazer isso, criança ou adulto, ela ainda não recebeu o dom do Espírito Santo. Como diz o Novo Testamento. O que é o dom do Espírito Santo? É justamente a habitação do Espírito Santo no coração do salvo, no coração do regenerado. A criança não recebeu isso, mas nem por isso ela não pode receber as bênçãos do Espírito Santo. Porque se Deus agiu através do seu Espírito em ímpios, quanto mais nos filhos da aliança, não é? Quanto mais nos herdeiros das promessas. Em que sentido nossas crianças são herdeiros das promessas? Porque elas têm o Espírito Santo, não habitando de forma regenerada, até o momento que elas professam, mas elas já têm uma porção do Espírito Santo. Então elas sim, elas podem perceber o próprio pecado, pedir perdão a Deus, elas podem orar, elas podem invocar o nome do Senhor em oração e ouvir essas orações, elas podem pregar o Evangelho, elas podem ser protegidas pelo Espírito, elas têm a sua fé desenvolvida desde o berço, com certeza. A essas bênçãos que Hebreus 6 se refere. Então Hebreus 6 vai dizer, aqueles que provaram das bênçãos do Espírito Santo e saíram, esses não tem jeito. E aqui eu acho que Hebreus está falando sobre a apostasia. De fato, aqueles que cresceram no Evangelho como filhos da aliança e depois, na vida adulta, falam assim, eu não creio em nada disso. Isso daí é um mito, isso daí é história.
Eu não creio, eu não tenho a fé dos meus pais. Por que não pode voltar? Porque há tanta incredulidade que ele, desde criança, recebeu todas as bênçãos do Espírito, como uma criança não receberia fora da aliança, percebem? E ainda assim, se converteu em incredulidade. Ok? Agora, nosso passo para a ceia. A ceia do Senhor, então, e aqui, vou avançar um pouquinho aqui. Mas a ceia do Senhor, ela tem esse aspecto em relação às crianças, porque é algo pessoal. Então há essa distinção, embora a ceia continue como o mesmo selo da Páscoa, há também uma descontinuidade que a gente chama. Ou seja, não é exatamente igual, por isso que a gente não come, não assa um cordeiro aqui toda vez que a gente vai repartir a ceia, né? É pão e vinho, porque Cristo ressignificou. Não, tá bom. Ele ressignificou no sentido só dos elementos, tá? Então vamos comparar com a Páscoa. Na Páscoa era uma celebração familiar, porque esse é um bom argumento, tá, gente? Que é um bom argumento seguinte, mas peraí, pastor, mas se a ceia veio da Páscoa, na Páscoa judaica as crianças também participavam. O cordeiro tinha que ser dividido na família toda. E agora? Por que ela não é dividida? Então, há essa distinção entre aquilo que Cristo estabelece na nova aliança com aquilo que era realizado na antiga aliança. Na antiga aliança, aquilo ali era uma refeição familiar, porque ela representava a libertação das famílias de Israel da escravidão do Egito. Ok? Isso é muito importante. Então, tanto era familiar que qual era uma das instruções da Páscoa? Olha só, tem que ser um cordeiro de acordo com o tamanho da sua família. E se você tiver uma família pequena, se junte a outra família. Então era familiar. A nossa ceia agora, ela continua com um aspecto coletivo, comunitário, mas agora o aspecto comunitário da ceia não é mais o aspecto familiar, mas é o aspecto da comunhão, do corpo de Cristo. Perceberam a diferença? E aí tinha um aspecto pessoal também, porque a pessoa quando participava da Páscoa, os estrangeiros, eles tinham que participar se eles estivessem unidos a Israel, se eles tivessem vínculo com Israel, porque eles estariam dizendo, eu faço parte desse povo também. Mas então agora, o aspecto pessoal da Páscoa era um aspecto nacional, mostrando que aquela pessoa fazia parte daquela nação de Israel, que não era nação ainda, mas daquele grupo, tá? Daquele povo. Mas agora, e o aspecto pessoal na ceia? É aquilo que Cristo fez na minha vida. Perceberam a diferença? Então não é mais familiar, é comunhão no corpo de Cristo. Corpo de Cristo como aquele que foi salvo, que está unido a Cristo, ok? Então a reunião dos salvos, o banquete dos salvos, o banquete daqueles que estão unidos a Cristo, isso é a ceia. E a gente proclama pessoalmente o que Cristo fez na nossa vida. E por isso a gente não distribui para os nossos filhos. Porque eles ainda não estão unidos a Cristo diretamente pela fé. Eles não estão unidos ao corpo de Cristo diretamente. A união deles ao corpo de Cristo é indireta pela fé dos pais. Então, quem tem que participar da ceia? É o representante da aliança, os pais. Perceberam a diferença? Se a união da criança ao corpo de Cristo e a aliança é indireta, via a aliança e a fé dos pais, quem tem que participar é o representante da aliança, e não as crianças. E porque elas também ainda não chegaram nesse nível pessoal de proclamação. Falava, pastor, mas meu filho tem 8, tem 10 anos, e ele já entendeu o evangelho, ele já faz profissão de fé, conversa com a gente. A gente tem esse hábito na igreja de achar que profissão de fé é só quando a criança está fazendo perto de 18 anos, não é assim? E não é só isso não, gente. Eu conheço crianças de 8, 10 anos que professaram a fé e participam da ceia. Mas isso tem que ser visto com muita cautela, para que a gente entenda de fato que a criança entendeu. Mas percebem como não é algo simplesmente da idade, mas é principalmente da fé.
Alguma dúvida, gente, em relação a essa questão da ceia e do batismo, do porquê, então, que a gente batiza a criança, mas a gente não distribui a ceia para as crianças? Tem esses dois elementos. A união delas, então, resumindo, a união delas com o corpo de Cristo e com a aliança é indireta pela fé dos pais, então são os pais que têm que participar do selo da aliança, e elas não têm essa condição de avaliar-se a si mesmo em pecado, tá bom? Então, rapidamente, alguém perguntou? Assim. Devia ser o contrário, né? Se eu vou predestinar agora que eu fico mesmo, né? E aqui é só mais um ponto importante, gente. A gente tem muitos casos, infelizmente, de pessoas crescendo na igreja e tal, hoje não quer saber de igreja, né? Não acho que Hebreus 6 seja exatamente para isso não, tá? É algo muito específico e muito radical que Hebreus 6 está tratando ali. É a pessoa que cresceu na igreja e fala assim, eu não acredito em nada. Deus não existe, a Bíblia é uma invenção humana e eu não quero nada disso para a minha vida. Percebem a diferença? Não é aquela pessoa que saiu da igreja, não quero mais saber de igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou determinada doutrina não gostei. Não é isso, tá? Para a gente também não sair desistindo das pessoas que um dia eram da igreja. Porque tem aí o desviado, né? Que o pessoal fala, o crente desviado. Não, eu estou falando assim, alguém radical, tá? Porque são diferenças, tá? Há uma distinção muito importante aí, tá, gente? Mas vamos lá. Então, a ceia é esse selo, é esse sinal da nova aliança. Então, é isso que a gente já conversou aqui, a gente já tratou aqui. Por que nova aliança? Na verdade, a Bíblia, vamos já resolver também essas questões. O tema de hoje é bom porque resolve um montão de nó que fica na nossa cabeça, né? Nós temos duas alianças, a aliança das obras, que foi estabelecida por Deus com Adão antes da queda, em que a salvação seria garantida pelo esforço do homem. Enquanto o homem fosse obediente, ele teria a vida com Deus, conciliação com Deus, ok? Aí a gente tem a aliança da graça, o homem cai em pecado, ele não consegue mais, então o que Deus faz? Olha, o próprio Deus assume o lado do homem, então pelo esforço de Deus o homem vai ser salvo. Então, por que é graça? Porque Deus comunica o próprio mérito ao homem. A obra de Jesus, então, é exatamente isso. Jesus vem em obediência, paga o preço do pecado e, então, ele comunica o mérito para nós. Por isso que é a aliança da graça. Só que a Bíblia fica falando de nova aliança, antiga aliança. Paulo fala de antiga aliança, nova aliança. Ué, não é só a aliança da graça? Desde depois da queda, é tudo aliança da graça? Então, o que é esse negócio de nova aliança, antiga aliança? É a maneira como Deus administrou a aliança da graça. Então, é uma forma bíblica de dizer, e o próprio Jesus diz isso, de que a aliança da graça, anteriormente administrada, agora ela é administrada de uma forma diferente. Ou seja, os sinais da aliança, o povo de Deus, a maneira como a gente vai ser abençoado é diferente porque quando Cristo vem para a terra, ele inaugura um novo momento na história. Esse novo momento que Cristo inaugura é completamente diferente do anterior, embora tudo seja respaldado na graça, embora tudo seja aliança da graça, ok? Então, na prática é a mesma aliança, mas ela muda porque Cristo inaugurou uma nova era, um novo momento. Então, o que Cristo inaugura? Agora o Espírito Santo habita no crente. Ele não habitava antes no Antigo Testamento, mas agora ele habita, é o cumprimento da profecia de Joel. Naquele dia derramarei o meu Espírito sobre vós. Então, isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, agora o Evangelho, agora a salvação é entregue às nações e não somente ao povo de Israel, mas às nações de modo geral, cumprindo a profecia, a promessa para Abraão em Gênesis 12.
A gente tem então o batismo, agora então o batismo, o rito de purificação, é aquilo que marca a entrada no povo de Deus, e não só a circuncisão, mas agora todo aquele que crê é batizado, e toda criança que nasce na aliança também é marcada no selo da aliança, porque era assim na circuncisão. Mas também agora a Páscoa, a refeição de libertação e celebração do povo, ela acontece referendo-se a Cristo Jesus. Então vejam, tudo continua, mas de uma forma diferente. E por isso, nova aliança e antiga aliança. Mas é tudo aliança da graça. Deu para entender, gente? Porque esse é um tema que a gente vê na Bíblia o tempo todo, e a gente vê isso na ceia do Senhor. Esse é o cálice esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É isso que Cristo vai dizer. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ah, como assim nova aliança, Jesus? Não era aliança da graça? Não sempre foi aliança da graça? Sempre foi. Mas agora ele está ensinando uma nova forma de manifestar essa aliança. Por isso que é nova aliança, tá bom? Então é um selo, é um sinal dessa nossa aliança com Cristo. E agora eu quero falar sobre a ceia como uma refeição pactual. Então a ceia é uma refeição do povo de Deus no contexto da aliança. Então, irmãos, isso é muito importante, porque Deus sempre se comunicou com o seu povo através de festas, através de celebração, através de banquetes. Deus sempre mostrou ao povo motivos para celebrar a sua própria obra, a sua própria presença no meio do povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, a gente encontra 7 refeições festivais. A gente tem 7 celebrações. Aquelas celebrações que o Evangelho de João vai dizer, é a festa dos tabernáculos, a festa das primícias, a festa dos pães asmos, a Páscoa. São refeições. No Antigo Testamento tinham 7. Hoje, agora, a gente tem a ceia do Senhor. Todas elas são reunidas na refeição de Cristo, na refeição da ceia. Então, o que a ceia representa? E aqui a gente já está indo para o final, para nos mostrar que a ceia é um meio de graça. Lembra que a gente falou no início que, como o sacramento, é uma forma visível instituída por Deus para comunicar graça para o seu povo? Para comunicar os benefícios da graça? Então ela é meio de graça. E agora a gente vai ver como que é meio de graça. Então a gente percebe isso olhando para a ceia como uma refeição pactual. Então a primeira coisa, Deus nos ensina que Ele é o provedor do seu povo. Todas as vezes que Deus chama o povo para uma refeição, Ele está dizendo o seguinte: sou eu que te alimento. Sou eu que te provejo de tudo que você precisa. Então venham e alimentem. É o que Jesus chama em João 6, né? Venham, comam e bebam. Então, olha, vamos abrir João 6 então. João 6, 32 a 35. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes. João 6, 32. Vou ler até o versículo 35. Então aqui Jesus já está antecipando o ensino da ceia que ele ainda ia estabelecer. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes, e aí o povo se empolga com aquele sinal, e depois no dia seguinte encontra com Jesus, e ele fala assim, vocês só me procuraram porque vocês encheram a barriga. Vocês não podem procurar do pão que perece, mas vocês têm que procurar do verdadeiro pão, daquele pão que vem do céu. E aí versículo 32, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, que crê em mim jamais terá sede. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele é quem fornece vida. Ele é quem nos provê de tudo aquilo que a gente precisa. Ele é quem sustenta a nossa vida e a nossa vida eterna, inclusive. E a forma dele demonstrar isso fisicamente, visualmente, é pela ceia. É nós participando do seu corpo. E aqui, um dos parágrafos aqui da confissão vai dizer isso, que quando a gente come o pão e bebe do cálice, do vinho, do suco de uva, seja o que for, aquilo ali é só pão e suco de uva, gente.
aquilo ali não se transforma no corpo de Cristo, tá? Que é justamente o ensino da Eucaristia. Na Eucaristia, eles entendem que aquilo ali se torna o corpo de Cristo, que Cristo se faz presente ali. E por isso, em toda a Eucaristia, Cristo é morto. Toda a Eucaristia, Cristo morre de novo. Mas isso daí não é bíblico. Cristo morreu uma vez só e ressuscitou uma vez só pelos nossos pecados. E é suficiente. Então, participar do corpo, e quando Cristo pega o pão e diz, isso é o meu corpo que é dado por vós, certamente ele não está dizendo que aquele pão se transforma na carne de Cristo, mas ele está dizendo o seguinte, olha só, se apropriem daquilo que eu dei para vocês, que é a vida, é o pão da vida. Então esse alimento, essa provisão que vem de Deus, a gente tem na ceia do Senhor. Essa é uma das bênçãos, é uma das graças, dos benefícios de graça que a ceia comunica. Mas ela também, Deus convoca o seu povo a se reunir na sua presença. E esse é um ponto muito importante, gente, porque a ceia do Senhor é uma refeição comunitária. E ela deve ser realizada no contexto comunitário da adoração. Por isso, gente, que a gente não pode fazer ceia sozinho. A ceia é sempre no contexto de culto, com o povo de Deus reunido. E aí agora, para não dizer que eu só bati nos católicos, tem muito evangélico por aí fazendo ceia online. Então o sujeito participa do culto e aí o pastor, o apóstolo, seja lá quem for, chega e fala, agora vai lá na sua geladeira e separa os elementos, um pão, um suco de uva e participa da ceia aqui comigo. Gente, isso não é ceia do Senhor. E eu falo para vocês, isso é até abominável, porque se é um sacramento, um meio de graça, você está usando isso de forma errada. E creio eu, isso também é trazer maldição para si. A gente tem que colocar a ceia onde ela é, sacramento. Não participem de ceia online, e muito menos da Eucaristia Católica. Não participem. Então, gente, a ceia do Senhor é na comunidade, é no corpo de Cristo. Pois é, tem essa questão, né? Às vezes, há o costume de se levar a ceia para o enfermo, né? Alguém acamado, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, veja o seguinte, eu vou ler o parágrafo 3 e 4 e responder a sua pergunta, de como que a gente deve fazer isso da forma correta, tá bom? Obrigado, Rui. Então, acompanhe aqui no boletim, parágrafo 3º. Eu vou ler o 3 e o 4 de uma vez, tá, gente? Nessa ordenança, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo e a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para o seu uso sagrado. Se separar do uso comum para o uso sagrado, não é transformar aquilo ali em algo com poder místico em si, tá, gente? Mas é somente porque agora ele está sendo usado num fim sagrado. Tomar o pão, para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Então é só quem está ali na congregação, é só quem está ali presente. Tá? Então não adianta assim chegar na reunião de oração, pastor, eu não fui no culto domingo, você separou a ceia aqui para eu tomar depois? Não, não tem essa, você não está na congregação, você não pode participar da ceia. Vou responder essa pergunta, vou responder essa questão. Olha o versículo, o parágrafo 4º. A missa particular ou a recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza desse sacramento e instituição de Cristo. Então aqui ele está falando de uma prática católica do século XVI, que era o seguinte, ia o bispo, ia o padre ali daquela região, e ele saía dando a ceia, dando a hóstia para os fiéis que não iam na igreja, né? Então ele está dizendo o seguinte, não pode fazer isso, um só ministro não pode fazer isso. Ué, mas aqui não é só um ministro que administra a ceia, ora eu, ora o pastor Isaías, mas tem os presbíteros. Por isso que os presbíteros são convocados
a administrar a ceia, percebem? Porque não é um só. Precisa ter a comunidade dos anciãos ou dos presbíteros, que somos nós que regemos e protegemos o povo de Deus. Então a ceia é administrada. Obrigado, tentei. Obrigado. A ceia é administrada por nós presbíteros, pastores e presbíteros, de modo que, colei errado, é assim mesmo, de modo que a gente proteja os irmãos e distribua com sabedoria isso que é meio de graça. Se é um meio de graça, se é um sacramento, e ele inclusive tem maldição envolvida para aqueles que não tomam de forma digna, só os ministros e presbíteros podem administrar a ceia, entenderam? Por isso que a gente tem presbíteros conosco aqui, em cumprimento a esse parágrafo. E também aqui ele fala da questão, né, na Eucaristia é só a hóstia que é dada aos fiéis e não o cálice. E isso daí é contrário à Bíblia. Tomai e bebei dele todos. Tá? Agora, em relação aos enfermos, a gente tem que fazer com muito cuidado dentro dos termos da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é uma refeição comunitária do corpo de Cristo num momento de adoração, certo? Então, se nós levarmos tudo isso para aqueles que estão acamados, eu não vejo problema. Então, não é assim, eu, pastor, indo visitar um doente para dar a ceia para ele. Isso está errado. Aí eu, alguns irmãos, outro pastor ou presbíteros, fazemos um culto com aquela pessoa, um momento de adoração. Percebem? Aí não há problema nenhum. Vou dar um outro exemplo. Eu já vi em retiro de carnaval. E aí, na segunda-feira do retiro, fez um culto lá no retiro e distribuiu a ceia lá. Beleza. Entenderam? Mas isso daqui protege inclusive, irmãos, esse caráter comunitário. É da família da fé. Por exemplo, eu sou pastor. Eu poderia, no meu culto familiar, distribuir a ceia para minha família? Não. Mas não é um culto? Na reunião do povo de Deus eu não sou ministro, mas eu entendo que é a minha família, entendeu? É a minha família ali, eu estou sendo segmentário, sectário do restante do povo de Deus. Outras pessoas podem fazer isso? Não, então eu não posso, percebe? Sim, Carla. Isso aí. Perfeito. Olha só que ótimo exemplo que a Carla colocou. Então vejam só o que está envolvido. Leitura da palavra, oração, e não só a pessoa acamada, mas todo mundo. Que às vezes acontece também, né? Vai todo mundo tá, não, então tá aqui, não, porque eu já participei ontem. Então não tem ceia do Senhor, todo mundo participava. Tem que ser assim, percebe? Eu elogiei, hein, Carlos? Vê lá. Cadê? Aí. Foi verdade, não pode. Então, gente, isso é importante, tá? Então tem esse caráter comunitário, a gente tem que compreender isso, a gente tem que entender isso, tá bom? Sim. Uhum. Então vamos.
Criança pode discernir o corpo pode discernir o corpo, ou seja, discernir o próprio pecado, como um crente que confessou a própria fé? Não? Então vamos abrir em 1 Coríntios 11, 28, eu vou deixar Paulo responder para vocês não acharem que foi eu que estou... Eu prefiro que Paulo responda essa. Então, criança não pode discernir o corpo. E a pergunta da Alcione foi o seguinte: e crianças que participam da ceia, elas também recebem a maldição? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. E aí, gente? Entenderam? Ela não discerne o corpo. Ué, tem, sem discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Qual é a conclusão de Paulo? Olha o versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, mortos. Tinha muita gente ficando doente morrendo em Corinto. E Paulo vai atribuir isso ao mau uso da ceia, à distribuição indevida da ceia. Irmãos, é pesado, é exatamente isso, é pesado. É isso que eu quero que os irmãos entendam. De tudo que eu falei hoje, o mais importante é que vocês entendam a seriedade da ceia do Senhor. Com certeza. E aí é um... Mas esse é o ponto do sacramento. Não importa aquilo que a gente pensa. O sacramento é estabelecido. Então, assim, nesse caso, por mais que a igreja entenda, tem algumas igrejas que entendem que as crianças podem participar. Por mais que a igreja entenda, isso está errado. Esse é o meu ponto. Porque o estar errado não depende da minha percepção ou da minha intenção. Depende daquilo que está estabelecido na palavra. Então, quando a gente olha estabelecimento da palavra, esse discernir o corpo e participar é aquele que está vinculado ao corpo de Cristo pela fé. As crianças não estão vinculadas. E eu ainda digo mais, as igrejas, agora eu vou rasgar aqui o verbo mesmo. Então, assim, digo mais, as igrejas que participam, colocam crianças para participar da ceia, normalmente são igrejas arminianas, batistas ou semelhantes, que não batizam as crianças. O que essas igrejas fazem? Elas apresentam a criança, né? Não é isso? Elas consagram ao Senhor. É só uma apresentação, gente. É só ir lá na frente, verdade seja dita, vai lá na frente, ora pela criança, a criança é abençoada, mas não tem um compromisso pactual. Porque todo compromisso pactual bíblico tem um sinal. Qual é o sinal da apresentação? Não, dessas igrejas. Não tem. Então não tem um compromisso pactual. Tem um compromisso verbal. Então é pior ainda. Porque aquelas crianças ali, elas não estão, em teoria, nem vinculadas a um compromisso pactual. E elas estão participando de um selo pactual. Viu como é complicado? Seria mais intuitivo nós que batizamos as nossas crianças, deixá-las participarem. Porque a gente poderia falar, não, elas estão vinculadas à fé dos pais, pelo pacto dos pais. Então elas poderiam participar. E somos nós justamente, porque entendemos a seriedade dessa aliança, que repreendemos as nossas crianças. Por quê? Porque elas não precisam participar da ceia para serem abençoadas pelo Espírito Santo. Percebe?
Então a gente protege elas daquilo que pode lhes causar dano até que elas professem a fé. Porque a gente tem tanta segurança na aliança em que elas estão vinculadas, que elas vão desfrutar muito disso. E esse é o meu ponto. Quando a gente olha essas doutrinas do sacramento, a gente deve sempre olhar de forma positiva. E às vezes a gente enfatiza o negativo. Então a gente enfatiza o negativo do tipo, poxa, mas você batiza a criança, mas a criança não entende. Ué, mas você dá a ceia para a criança. Viu como é que é incoerente? Então a criança entende para tomar da ceia, mas ela não entende para ser batizada? Percebe como é incoerente? E a gente olha para nós e fala, não, as nossas crianças são herança do Senhor. O reino dos céus é delas. Então elas vão sim receber herança do Senhor, elas vão receber do Espírito Santo, elas vão crescer na graça, elas vão crescer em graça, além da medida da graça comum. Porque elas estão na aliança. Isso é positivo, gente. E a ceia do Senhor? Irmãos, é a ceia do Senhor, a gente está unido ao corpo de Cristo. Ah, mas criança não participa. Mas ela participa de muito mais do que a ceia. Ela participa de muito mais. Ela participa das bênçãos do Espírito Santo. É só a ceia que elas não participam. Mas elas estão junto com a gente. Por isso que a gente faz questão que as crianças participem da ceia. Não dos elementos, mas estejam conosco, aprendendo, vendo. E nesse ponto, eu creio que a gente cumpre o que Cristo falou, deixe vir as minhas crianças. Não é porque elas não participam dos elementos que elas não estão participando da ceia. Pelo contrário, é uma excelente forma de você falar assim, sabe por que você não participa? Eu ensinei isso para o João tem 4 anos. E eu ensinei para ele, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. E um dia, quando você crescer e for lá na frente e falar assim, eu acredito em Jesus, você vai poder participar. Perceberam? Já estou ensinando, gente. Todo mês a gente dá uma excelente oportunidade para vocês ensinarem para as suas crianças o quanto elas são abençoadas por estarem na aliança. Isso é bênção de Deus. O sacramento é isso no final das contas, percebe? Alguém ia falar aqui? Não? Desistiu? Então, gente, a gente tem, então, essa questão, e aqui só um último ponto em relação a esse discernimento, porque até mesmo os não crentes, né, não podem tomar, e a gente protege a mesa, a gente cerca a mesa, essa é a linguagem que a gente faz mesmo, de cercar a mesa, porque aquela pessoa que não reconhece Cristo como seu Salvador, que não reconhece Cristo como seu Senhor, ela está tomando daquele elemento e daquele sinal de forma leviana. Como se aquilo fosse, sei lá, só uma participação mística, ou simplesmente participar por participar, mas o sacrifício de Cristo não pode ser tomado de forma leviana. Então é uma profanação. Tá? De novo, não porque o pão ou o cálice é algo sagrado em si, tem poder em si, não é isso, mas é pela postura. A pessoa que participa da ceia, ela está comunicando o quê? Cristo morreu pelos meus pecados, mas você não acredita que Cristo morreu pelos seus pecados, então o que você está declarando aí? Você está declarando que o seu pecado é digno da morte de Cristo, mas não foi por você. Então você recebe condenação, você reafirma a sua própria condenação. Viram a diferença? É o mesmo motivo das pessoas que estão em disciplina eclesiástica com a igreja, a gente afasta eles da mesa, para proteger esses irmãos até que eles sejam restaurados à comunhão. Como que é o critério de restauração? É quando a gente vê frutos de arrependimento na pessoa. Então aquela pessoa que cometeu um pecado grave, ela vai ser afastada da comunhão da comunhão pela ceia do Senhor, até que ela tenha sido restaurada pelo arrependimento genuíno. É uma forma de nós protegermos a pessoa de tomar indignamente. Porque imagina, se um crente sabe que Cristo morreu pelos pecados dela, e aí ele fala assim, mas eu vou continuar pecando, você está agindo de forma rebelde contra Deus. E Deus vai então discipliná-lo. E aqui, gente, é muito importante que depois dessa instrução de Paulo,
e até dessa fala pesada, né, em relação a muitos fracos e doentes, eu queria chamar a atenção. Olha o versículo 33, de 1 Coríntios 11, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, vejam que por mais severo que tenha sido a instrução de Paulo, e por mais terrível a situação ali de Corinto em relação à ceia, eles continuam sendo irmãos de Paulo. Eles são igreja do Senhor. Então, assim, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho comunhão com vocês, vocês são meus irmãos em Cristo, mas ajam da forma correta. Então, irmãos, essa realidade de corpo de Cristo e de comunhão, ela deve ser sempre reforçada na ceia do Senhor. E mesmo aqueles que a gente afasta, eles continuam sendo os nossos irmãos. Esse é o papel do pastor. É por isso que um pastor presbiteriano, aí aqui, igreja presbiteriana, por isso que só pastores presbiterianos administram a ceia, porque nós somos os responsáveis espirituais pelo rebanho de Cristo. E a gente responde diante de Deus. Sim. Isso aí é um detalhe, né? Realmente. Ótima pergunta, que aqui na igreja já vai recebendo, já vai tomando, a gente não espera ninguém, né? Então a gente está ferindo aqui 1 Coríntios. Não, na verdade, era o costume daquela igreja de Corinto. O que acontecia na ceia? Tinha o pão, tinha o vinho, mas aquilo ali era uma refeição comunitária também. Então as pessoas levavam as suas próprias coisas. Tá? E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Quem levava mais ou quem tinha mais coisas, já comia o seu, já comia antes, não repartia o pão. Ferindo aquilo que a gente viu lá na igreja de Atos. Isso, tinha a alimentação da ceia, do banquete, digamos assim, da refeição comunitária, e era concluída com a ceia, porque isso daí, eles meio que repetiam o que aconteceu com Jesus. Então, o que Jesus fez? Eles tiveram a refeição da Páscoa e depois participaram do pão e do vinho. O que o versículo fala? E depois de haver ceado, tomou o pão. Então, em igreja de Corinto, ninguém esperava ninguém. Entendeu? Então, ele estava falando dessa parte, porque aí, olha só, ele já não está falando da ceia, ele está falando todas as vezes que reunirdes para comer. Olha o versículo 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Então, o pessoal estava fazendo isso, ele estava usando do momento da ceia para encher a barriga, para ser um banquete ali mesmo, e esvaziou o sentido da ceia. Não tinha mais o sentido memorial, de memorial perpétuo, não tinha um sentido de meio de graça, não tinha um sentido de arrependimento de pecados, não tinha sentido. A galera estava indo para encher a barriga. E aí Paulo repreende, e por isso que eles estavam comendo e bebendo indignamente, porque não era um momento mais em que que eles olhavam para dentro de si, arrependiam dos seus pecados, confessavam os seus pecados e então participavam juntos. Tá? Então, gente, quando receber o copinho hoje, o pão pode comer, não precisa, se quiser esperar, espera, mas assim, a gente não está ferindo 1 Coríntios 11 não, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Esse assunto é amplo, é muita coisa mesmo, mas acho que deu para dar uma boa, um panorama aí. Dúvidas, não? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo por nós na cruz, pela sua ressurreição. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, nos une a Cristo, nos une uns aos outros como corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque somos povo da aliança. O Senhor mesmo nos uniu a Ti desde a fundação do mundo e o Senhor nos deu sinais, nos deu selos para então representar essa realidade. Senhor, louvado seja o teu nome pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da ceia do Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a instrução no coração para compreendermos melhor, com mais profundidade e darmos a devida importância à ceia do Senhor, para que então nós glorifiquemos o teu nome. Senhor, perdoa os nossos pecados, desde já prepara o nosso coração para esse momento de banquete que teremos em breve, mais à noite, no culto ao Senhor, para que possamos
participar dignamente, Senhor. Nos ajuda também a instruir os nossos filhos, filhos da aliança, Senhor, nas bênçãos da aliança, eles que já têm do Teu Espírito Santo, eles que já são unidos ao corpo de Cristo, mas na nossa fé ainda, que eles desfrutem dessas bênçãos, que eles desfrutem dessa graça sobre medida e que o Teu Espírito Santo realmente se revele a eles e alcance-lhes o coração cumprindo as Tuas promessas acerca dos nossos filhos que são herança do Senhor, que são herdeiros do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que no tempo oportuno, eles mesmos professem a sua fé e então participem do corpo e do sangue do nosso amado Jesus Cristo. Obrigado por isso. Dá-nos um dia de descanso, dá-nos um dia separado para o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, bom domingo, bom descanso e até a noite, se Deus quiser.